nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento, sim, o casal não tinha filhos, não deixava descendência, considerava-se que Deus havia se distanciado deles, havia virado o seu rosto deles. Praticamente era considerado uma maldição não ter descendência. Joaquim e Ana, lá em idade muito avançada, sem descendência, foram ao Templo de Jerusalém levar a sua oferta, o seu sacrifício. Eles eram piedosos, tementes a Deus, mas a oferta deles não foi aceita no templo. Os sacerdotes que deveriam ter recebido não receberam, dizendo que, uma vez que eles não tinham descendência, não eram dignos de trazer a oferta ao templo. Podiam eles, muito simplesmente, terem se revoltado, brigado, mas não. Na sua humildade, eles continuaram fervorosos na sua adoração a Deus. E Deus abençoou eles com o nascimento de uma filha. Ana concebeu já em idade avançada a Virgem Maria. Com certeza, embora isso não esteja escrito nos livros, na Sagrada Escritura, e praticamente não existe nada sobre isso na vida dos santos, poucos são as alusões a isso. Mas a Ana sabia a quem estaria dando a luz. Ela sabia que Maria, aquela menina que ela haveria de dar à luz, e a qual ela já havia prometido para o templo, mesmo antes da menina ter nascido, seria uma menina especial. Ela teria uma designação de Deus especial para a vida dela. Da mesma maneira que, como foi lido hoje na epístola, as duas mulheres de Abraão, uma gerou, não sendo a esposa dele, mas gerou uma descendência para a escravidão, como é chamado no Antigo Testamento. A escravidão, em que sentido escravidão? Porque no Antigo Testamento ainda o povo, os homens, eram escravos da condenação de Adão. Eles eram escravos do pecado de Adão. Sara já gerou para a liberdade. O filho de Sara não era filho da escrava, era filho da esposa, ele é feito livre. O Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É a liberdade em Cristo. O homem, a partir do nascimento, do sofrimento de Cristo, é libertado da prisão, da maldição de Adão. É libertado do sofrimento das almas no inferno. Todas as almas, justas ou injustas, no Antigo Testamento, até a ressurreição de Cristo, estavam no inferno. E somente com a ressurreição de Cristo, a descida de Cristo ao inferno, as portas foram abertas e as almas dos justos foram levadas ao paraíso. Portanto, a liberdade que nos é dada por Cristo é a vida eterna. E nada pode nos separar de Cristo. Como o hino que cantaram há
fogo, nem a vida, nem a morte, nem o sofrimento, nem a alegria, nada pode nos separar de Cristo, contanto que nós realmente desejamos estar com Cristo. E um exemplo disso, da liberdade que é dada, é o ícone que hoje também comemoramos, chamado Alegria Inesperada. Um escravo do pecado, mas com uma ponta de fé, sempre que partia para as suas maldades, para as suas atitudes erradas, ele ia antes à igreja e rezava diante do ícone da Virgem Maria. Pedindo que, isso é o relato que existe na vida do Santo Demétrio de Rostov, ele que relatou essa história. Esse malfeitor pedia diante do ícone da Virgem Maria que ela o protegesse, independente dos pecados, dos erros que ele cometia. Até que certo dia ele vem diante do ícone, reza e vê que das mãos, dos pés e do lado de Cristo no ícone jorrava sangue. E ele pergunta para a Virgem Maria: quem fez isso para o seu filho? E ela disse: você e todos aqueles que pecam. Ele pediu à Virgem Maria que ela suplicasse a Cristo o perdão. E Cristo responde a ela que pelas tuas orações, pelo teu pedido, eu perdoo os pecados dele e que ele volte a ser um fiel e não um bandido. E então o ícone é chamado de alegria inesperada justamente por isso. Esse homem que pensava ter alegria nos seus maus feitos, teve a alegria inesperada de receber o perdão dos seus pecados de Cristo, de conversar com Cristo no ícone, de ver o sangue jorrar das chagas. Mas precisamos pensar muito bem que esse homem devia ter uma força interna, pois ele não se assustou, ele não se vangloriou do que estava acontecendo, mas aceitou com humildade. Será que nós teríamos essa força? Nós tivemos tantos exemplos da misericórdia de Deus aqui dentro desse templo mesmo. O ícone da Virgem Maria de Iver, que jorra, espero, o bálsamo, o ícone de São Nicolau. Esteve aqui há uns anos atrás, há muito tempo, o ícone da Virgem Maria que verte lágrimas. São revelações de Deus para a humanidade, para os fiéis, mas também para aqueles que não ainda são fiéis, para que eles tenham os olhos abertos, para que eles vejam, não simplesmente com os olhos físicos, a misericórdia de Deus, que é através dos ícones sagrados, das relíquias, mas sim com os olhos espirituais, para que eles possam ver a grandeza de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus. Aceitar isso, não pensando em algum merecimento, mas sim como a própria palavra diz, misericórdia. Nós recebemos a misericórdia de Deus não
por merecimento, mas simplesmente porque Deus é misericordioso para conosco. E nós precisamos fazer o impossível, literalmente, na nossa vida, para sermos menos indignos dessa misericórdia. Por que digo o impossível? Porque nós, como homens, muitas vezes imaginamos que os nossos limites são pequenos. Eu não consigo fazer mais orações, eu não consigo ir mais à igreja, eu não consigo fazer mais leituras, não consigo fazer mais boas ações. Eu sou limitado, mas nós muitas vezes nos impomos esse limite. Se nós nos esforçarmos um pouco, estaremos fazendo aquilo que para nós há pouco parecia impossível. Que Deus nos ajude e que tenhamos também a alegria inesperada da misericórdia de Deus constantemente em nossa vida.